Hoje nós vamos falar sobre a gente parar de evitar sentimentos e pensamentos negativos, né? Em vez de a gente ficar evitando, de a gente começar a olhar para isso e resolver, né? Porque aí se a gente resolve já fica mais fácil, a gente segue em frente, não precisa ficar com aquela luta diária, sabe? Então vai ser muito mais fácil se a gente lidar dessa forma. Mas, então, é isso que eu queria falar, né? Sobre a gente parar de evitar os sentimentos, os pensamentos negativos, né? Da gente começar a olhar isso e a nos acolher pra gente começar a mudar o significado, que é o famoso ressignificar, e a gente conseguir seguir em frente, né? Em vez da gente ficar, nossa, eu não deveria sentir isso, eu não deveria pensar dessa forma e tudo. Não, é a gente começar a olhar e se questionar, né? De por que eu sinto isso, o que me faz pensar isso, como que eu posso mudar o meu jeito de olhar para essa situação, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho mesmo de realmente começar a olhar por um outro ângulo e também de nos acolher. Eu lembro que eu era uma pessoa que reprimia tudo. Então, assim, eu não aceitava nenhum pensamento ou sentimento ruim. Então, se eu tava com raiva, se eu tava triste, se eu tava chateada, eu só pensava, é coisa boba, não quero saber disso e vamos embora aí pra fazer as coisas. Então, começava a me envolver, né, no trabalho, começava a me envolver nas coisas e deixava esse sentimento pra lá. E isso foi péssimo, porque com o tempo a gente começa a acumular muita coisa. E aí depois a gente não sabe por que do nada vem angústia, por que do nada a gente tá pra baixo, né? Por que do nada a gente tá com o olhar meio depressivo, né? De olhar as coisas de uma forma triste mesmo, que a gente tá magoado. Eu lembro que eu sempre tinha isso, de tipo, nossa, não sei o que aconteceu, tá dando tudo certo, mas eu tô sentindo muita angústia, eu tô muito triste, eu tô muito chateada, etc. Mas é realmente por causa disso, né? Porque quando a gente precisa olhar para as nossas dores ou quando vem um sentimento, né, de às vezes de nos culpar por alguma coisa ou alguma coisa que nos magoou, que nos deixou triste, em vez da gente olhar, a gente fala, isso é coisa boba, eu não sei por que eu tô me importando com isso, e aí a gente vai lá e sai daquilo, né, começa a nos envolver com outra coisa, não dá a devida importância. E até semana passada eu tava falando sobre a questão do amor próprio. E por isso que eu comentei com vocês que tudo, na minha opinião, está ligado ao amor próprio. E isso também. Então a gente parar para olhar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, ou por que nós estamos tendo aqueles sentimentos, né, ou pensamentos de, nossa, por que eu tô me sentindo angustiada do nada? Por que eu tô magoada do nada? O que será que tá acontecendo? Né? Isso também é amor próprio, no sentido de nos acolher, de nos entender, para não deixar isso virar uma bola de neve no futuro, né? De isso não deixar realmente virar uma coisa maior, que aí depois fica muito mais difícil da gente lidar. Então, se a gente vai fazendo esse trabalho, né, no dia a dia, de começar a observar o que tá acontecendo com a gente, né, de observar por que nós estamos de tal forma, a gente não vai precisar lá na frente ter que ressignificar, né, porque no momento você parou, você olhou e você não deixou aquilo entrar em você. Até tem uma frase que a Marinalva Calegari fala, que não importe do outro pra você, né, pra dentro do seu interior. Então muitas vezes a gente faz isso, né, a gente fica deixando as coisas externas entrar dentro de nós, né, então uma mágoa, uma chateação, e aí a gente vai trazendo isso pra nós. E não que a gente não possa
ficar chateado, magoado, né, que a gente não possa trazer isso pra nós, porque muitas vezes a gente vai trazer e não vai ser legal, né, que isso vai ser ruim e tudo, mas não é a questão de você evitar de trazer, mas é a questão de, ok, eu tô sentindo isso, aconteceu isso, então vou parar, vou olhar, vou me entender e vou aceitar, porque eu acho que muitas vezes a gente não quer olhar pra essas coisas porque a gente não quer aceitar, né, a gente não quer aceitar que foi uma coisa pequena às vezes, mas que nos magoou profundamente, que foi uma coisa que às vezes não era pra gente ter ligado tanto, mas a gente acabou ligando. Então é uma questão de parar de julgar a gente mesmo, né? De, nossa, mas por que eu tô me importando com isso? Por que eu tô levando pra esse lugar e etc. Mas não é essa a questão, é a questão de eu liguei, eu me importei e o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou deixar isso né, dentro de mim, vou ficar absorvendo isso e deixar isso continuar me fazendo mal, ou eu vou olhar pra isso, eu vou me acolher, vou me entender e, né, fazer uma forma diferente, né, olhar de uma forma diferente, entender por que eu fiquei tão magoada, né, começar a fazer as perguntas. Eu sempre falo muito da gente fazer essas perguntas fortalecedoras pra gente mesmo, porque, na minha opinião, isso faz total diferença de você ir lá e começar a se questionar por que eu magoei, por que eu levei tão a sério, o que isso me lembra, já aconteceu outra coisa parecida, né, desse tipo, que me lembrou de certa forma e aí me trouxe algum gatilho, o que será que se passa, né, o que eu sinto quando eu lembro disso, quando eu penso nisso. Enfim, então essas perguntas ajudam muito. Inclusive, eu sempre faço essas perguntas para me ajudar a quebrar crenças e também a quebrar medos. Até quero já deixar essa dica para vocês. Se você percebe que você tem um medo muito grande de alguma coisa, comece a fazer essas perguntas, de se questionar. E a partir de cada resposta você vai perguntando mais, até você chegar assim nas profundezas, nas raízes, e com certeza você vai descobrir alguma coisa que vai fazer você quebrar aquela crença ou aquele medo. Então é super importante e eu acredito que vai dar um norte muito bom pra vocês, tá? Então é bem legal a gente começar a olhar os nossos sentimentos dessa forma, né, os nossos pensamentos, porque a gente começa a nos valorizar mais, né? E isso tem a ver com a questão do amor próprio, né? Porque o que a gente faz no dia a dia? A gente desfaz, né, dessas coisas, porque a gente não dá a devida importância. E isso é uma forma de desvalorizarmos a gente, porque nós não estamos valorizando o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E muitas vezes a gente vai para um julgamento, né? Eu lembro que eu sempre acreditei muito na lei da atração. Então, né, o que a lei da atração fala? Que você tem que estar sempre com a energia boa, né, que você tem que ficar pensando no que você quer para você atrair, enfim. E aí, quando vinha um sentimento ruim, uma mágoa, uma tristeza, uma raiva, eu ficava muito paranoica. Eu ficava assim, meu Deus, eu não posso sentir isso porque já vou ficar contra a lei da atração e aí eu não vou atrair nada e vai dar tudo errado e eu não sei o que. Só que eu percebi que a lei da atração é ao contrário. Oi, Gilda, bem-vinda! Só que eu aprendi que a lei da atração é ao contrário. Não é você reprimir os sentimentos, pensamentos e fingir que nada está acontecendo. A lei da atração é você estar sempre bem com você mesmo. Mas pra gente ficar bem com a gente mesmo, a gente precisa olhar para esses sentimentos, para esses pensamentos ruins. Não é fingir que nada está acontecendo. Agora, se você para, você olha e você resolve, sua energia fica boa depois, de novo, para você entrar aí no fluxo do universo, né? Como o pessoal costuma comentar. Então, foi isso que eu aprendi e começou a fazer total diferença. Porque quando a gente finge que não tá sentindo, que não tá acontecendo, que a gente não tá ligando, na verdade, isso tá tudo guardado dentro de nós.
E cada vez que passa vai ficando ainda maior, porque aí você acumula uma coisa aqui, acumula uma coisa ali e vai acumulando, acumulando. Quando vê, você nem sabe o que mais que você tá sentindo. E aí, mais uma vez, né, aquilo de por que que do nada eu tô sentindo uma mágoa, por que que do nada eu tô chateada e etc. Por quê? Porque você acumulou tanta coisa, você não quis olhar pra essas coisas, você reprimiu tanto que tá tudo confuso, entende? Então, na minha opinião, a gente tem sempre que olhar e acolher e enfim. Então, as coisas vai ficando mais fáceis. Oi, Nando, bem-vindo! E assim, gente, às vezes, falando pra vocês, parece que é uma coisa fácil, mas com certeza vocês sabem que não é fácil, né? Por quê? Porque o que a gente mais quer na vida é ficar de boa, é não ter nada desses sentimentos ruins, pensamentos e tal. Então não é fácil você parar e tipo, ok, vou olhar pra isso, vou resolver. Não, porque muitas vezes vai ser dolorido, muitas vezes vai causar mal-estar. Isso também acaba atrapalhando, né, no nosso trabalho, porque às vezes a gente vai ficar mal naquele dia e etc. Por isso que muitas vezes a gente acaba negando, a gente acaba não olhando, porque não é tão simples, né? A gente olhar para uma dor, por mínima que seja. Oiê, bom dia, Nando! Eu tinha falado bem-vindo, mas eu acho que você não viu. Então, por mínimo que seja a dor, às vezes a gente não vai querer olhar mesmo, porque vai causar desconforto. Mas uma coisa que eu aprendi é que nós temos que aprender a lidar com o desconforto, porque muitas vezes o desconforto que vai trazer o conforto, né? Então, como né, o pessoal fala que a zona de conforto é boa, mas na verdade a zona de conforto é uma ilusão, porque a zona de conforto não deixa a gente confortável, né? Na verdade a gente tá na zona de conforto, mas sentindo tudo de ruim, sentindo tudo que tá nos atrapalhando, nos prejudicando de certa forma. Mas quando a gente olha e diz, ok, neste momento, para eu olhar para essa dor, para eu olhar para esse sentimento, para eu olhar para esses pensamentos que eu tô tendo, vai ser ruim, vai ser dolorido, vai ser desconfortável. Mas por que que eu vou fazer isso? Porque eu sei que quando eu fizer isso, eu vou ter conforto depois, porque eu vou estar com isso resolvido e automaticamente, naturalmente, a gente começa a ter os pensamentos e sentimentos bons de volta, né? Não é uma coisa que a gente precisa ficar se forçando. E assim, comigo era muito dessa forma que eu comentei com vocês, né? Que eu reprimia muito os sentimentos, os pensamentos, porque eu pensava, não posso olhar pra isso tá atrapalhando minha energia, que era o negócio da lei da atração, né, que eu comentei com vocês. Mas não adiantava nada, porque aí eu tava o tempo todo ansiosa, eu tava o tempo todo angustiada, sentindo um monte de coisa que eu pensava, não sei por que eu tô sentindo isso, sendo que eu tô bem, né, eu ficava fingindo pra mim mesma que eu tava bem e não levava a lugar algum. Então, na verdade, eu tava me enganando, né? Pensando que eu tava bem, mas na verdade eu não tava, porque tava tudo guardado, tava tudo escondido, tava tudo reprimido. Mas quando eu comecei, ok, vou olhar pra isso, vou tentar me entender, aí que as coisas foram acontecendo. Mas como eu comentei, não vai ser fácil, mas vai ser libertador. Eu sempre gosto de enfatizar isso, né? O quanto que é libertador. E muitas vezes vale a pena a dor que você vai sentir ou o desconforto de olhar para aquelas mágoas e tudo mais, pra depois você ter o resultado que você quer, né? Porque antes eu ficava muito realmente fingindo, né, pra mim. Não, eu tô bem, tá tudo certo e tudo mais. E na verdade não tava. E eu acho que a pior mentira que a gente pode contar é pra gente mesmo. Porque a gente sabe que no fundo tem algo errado, sabe? Então, a gente sabe que tem algo errado, que tem alguma coisa ali nos incomodando, mas a gente tá fingindo que tá tudo certo e não tá. Então, qual dica que eu quero deixar pra vocês? Se você percebe que direto, assim, você tem muitos pensamentos negativos, ruins,
pensamentos também, às vezes, né, sobre você ou sobre alguma pessoa, ou, né, de coisas que aconteceu no passado, alguma culpa e tudo mais, comece a olhar para isso. Comece a tirar um tempo de tipo, que tempo que eu tenho para eu olhar para isso. Tipo você começar a se priorizar, de eu vou olhar pra isso porque eu sei que se eu resolver isso eu vou ficar bem, né? E é como eu falei ontem, eu criei pra mim tipo um mantra assim de eu estou comprometida com a minha prosperidade. Até quem não assistiu a live de ontem, tá salvo no perfil, vai lá assistir. Então, como eu tenho esse mantra comigo, eu penso assim: eu vou me priorizar, eu vou olhar pra essa dor, eu vou olhar pra essa mágoa, seja o que for, vou tirar um tempo pra isso. Que tempo que eu tenho? Depois do trabalho, normalmente eu tiro pra descansar, né, pra ter alguma coisa de lazer. Hoje eu vou me permitir, né, não ter esse lazer, porque eu vou abrir mão desse lazer pra eu olhar pra isso, porque eu sei que se eu olhar pra isso, vai me fazer bem. Agora vai ser ruim, né, porque eu vou perder um tempo de lazer, digamos, mas eu sei que depois vai ser bom. Então você se compromete com você, né, de tirar esse tempo. E como que você pode olhar pra essa dor? Como que você pode olhar pra essa mágoa, pra esse sentimento? Eu vou falar isso até morrer, que é a questão da escrita, que eu acho que escrever liberta demais. Eu sempre escrevi e sempre foi isso que me ajudou. Então eu escrevia no bloco de celular, ou se você preferir, você pode escrever no papel mesmo. Então começa escrevendo. E assim, seja sincera ou sincero, né, com você mesmo. Eu acho, por exemplo, eu percebi que eu tô muito chateado com uma coisa tal que aconteceu não sei quando, e isso parece que fica me incomodando. Por que será que eu sinto isso? O que será que acontece? Talvez é porque eu penso isso, aquilo, ou porque eu fiquei magoado com isso, aquilo. E vai escrevendo tudo que vir na mente. Então, assim, é um momento que você vai ter com você mesmo, de intimidade com você mesmo, de você se conhecer, de você entender o que você tá pensando, o que você tá sentindo. E você vai ver que vai acontecer naturalmente. E é muito engraçado, porque se você não tá acostumado a fazer isso, você vai se sentir muito estranho, de tipo, meu Deus, eu tô parecendo doido, tô parecendo doido escrevendo aqui, né, que coisa louca. Mas eu acho que a gente tem que acostumar a estar na nossa própria companhia, a entender os nossos pensamentos, sentimentos, e isso se tornar uma coisa natural. Por quê? Porque o natural, às vezes, é a gente conversar com outra pessoa, a gente, né, desabafar com os outros. Enfim, a gente não tem o costume de conversar com a gente mesmo. E se você nunca fez isso, você vai ver o quanto que assim, muito legal mesmo, sabe? Que você fica, nossa, que doido, eu não sabia que eu pensava assim, eu não sabia que eu era assim. E aí você começa a se conhecer mais. E uma das coisas que eu acho que traz, assim, muito amor próprio é você se conhecer. Porque se você se conhece, você sabe se parar, né? Se você precisar se colocar limite, você sabe até onde você consegue ir, até onde você dá conta, você sabe realmente se motivar, né? De perceber se você tá com preguiça de fazer uma coisa, ou se você realmente não consegue. Enfim, você vai tendo uma força interior, sabe? Não, eu sei que isso eu consigo. Não, eu sei que aqui eu só tô me forçando porque eu tô preocupada com o julgamento dos outros. Então, assim, você consegue ter uma vivência muito boa com você mesmo, né? Nossa, eu quero viver comigo porque eu me dou bem, entende? Eu acho que isso tem que ser nossa prioridade, né? De estar bem na nossa própria pele e a gente acostumar a ter essa conversa com a gente mesmo, a olhar para o que a gente está pensando, ao que a gente está sentindo. E aí você também vai descobrindo, tipo, nossa, essa coisa que eu sempre fiz eu não gosto de fazer, isso me deixa muito mal e tal. E essa coisa que eu faço pouco, eu gosto de fazer. Então você começa a ter esse discernimento, até mesmo então, por que eu tô fazendo tanto isso que eu não gosto e não tô me permitindo fazer essas coisas que eu gosto? Por que tá tendo essa inversão?
Você começa a perceber essas pequenas coisas, mas que faz muita diferença na nossa vida. Então, é como se a gente parasse de viver no automático, sabe? A gente começa a ter mais sentido na vida, de, nossa, agora eu tô começando a me entender melhor. E essa é uma busca muito legal, porque muitas vezes a gente sabe mais do outro do que da gente mesma, né? Muitas vezes a gente entende mais o outro do que a gente mesmo. E quando é pra gente olhar pra gente, a gente não quer, né? A gente, é bobo, ou a gente acha que já se conhece, né? Que não precisa de fazer essas coisas, que é uma coisa supérflua, né? Então, é realmente um treino. Depois que você começa a fazer, você começa a ficar, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E claro que até você chegar nesse pensamento de por que não fiz isso antes, você vai ficar meio desconfortável no começo, você não vai querer fazer. É uma coisa chata, dá preguiça, mas é uma questão de treino mesmo, né? Com o tempo você vai ficando mais adaptado e tudo mais. Até eu tô vendo muito os vídeos da Tassiele Alcoleia. Ela também tá fazendo live todos os dias lá no YouTube, falando sobre autoconhecimento. Então, né, alguma de vocês tiver interesse, quiser ver, mas eu sempre vejo os vídeos dela. E esses dias ela falou uma coisa em um vídeo, que ela falou assim, que ela foi em um lugar, acho que era uma biblioteca, que ela tirou uma frase, sabe quando tem aqueles baúzinhos? E aí você tira uma frase. E a frase era, eu não lembro exatamente, mas vou falar o que eu lembro, né? Parafrasear a frase, que estava escrito mais ou menos assim: por que a gente tem tanta facilidade de discutir as coisas do mundo exterior? A gente tem tanta facilidade de falar de política, de falar de financeiro, de profissão, de relacionamento, né? De família, de falar do outro, de fofocar da vida do outro. E isso é tão normal, mas quando é pra falar do nosso mundo interior, a gente não acha isso legal, não acha interessante, né? Porque parece que quando é pra falar da gente, quando é pra pensar na gente, quando é pra olhar pras nossas coisas, é como se fosse uma coisa... como se fosse uma coisa que não vale a pena, sabe? Que não tem valor, que fosse uma coisa boba, sabe? Mas por que pra falar do mundo exterior a gente consegue, a gente vai lá e às vezes não acrescenta nada em nossa vida? Muitas vezes a gente tá lá discutindo, né, por política, tá falando mal da vida dos outros, etc, né, falando realmente do mundo exterior, mas quando é pra falar do nosso mundo interior, a maioria das pessoas tem preconceito, né, de não toca nesse assunto, não fala disso, nem que traz um desconforto. Até a gente falar disso traz desconforto, né? A maioria das pessoas não gosta de ouvir o que eu tô falando aqui, não gosta de ouvir sobre autoconhecimento. Pode perceber que são poucas pessoas que buscam isso. Mas para falar das coisas exterior, né, o pessoal acha normal. E sendo que tinha que ser ao contrário. O nosso mundo é a gente, né? O nosso mundo é o que a gente pensa, é o que a gente sente, é como a gente vê o mundo, é isso que vai criando a nossa realidade. Mas a gente sempre fica olhando pra fora, e isso muitas vezes não acrescenta em nada, e a gente fica tendo 1 milhão de sentimentos, 1 milhão de sensações, e muitas vezes tá influenciando na nossa vida exterior, né? Que também tem a ver com a lei da atração, com a energia, etc. Mas mesmo assim a gente não olha, porque a gente acha que, não, né, sobre essas outras coisas tudo bem falar, mas falar de mim, pensar nos meus sentimentos, pensar no meu interior, isso não, meu Deus, é como se fosse um tabu mesmo, né? Mas sendo que o que a gente teria que fazer é ao contrário, né, de realmente começar a nos olhar e a entender o nosso mundo, né? Dentro de nós, o que está se passando. E, enfim, fazendo dessa forma, a gente vai nos ajudando, né? Que é trazendo aquela força interior que eu sempre comento com vocês. Oi, Neilma, bem-vinda. E Taniele, Girlene, enfim. Gente, peraí. Nossa, meu Deus, eu falei tanto que já passou 30 minutos, eu tô chocada. E, gente, é muito louco porque eu até fiquei pensando assim,
meu Deus, eu nem sei o que eu vou falar direito hoje, mas aí eu empolgo aqui, quando vê, né, Deus vai me dando as palavras e eu vou falando e vai dando certo. Então nem acredito que já passou 30 minutos, que eu tava assim, meu Deus, será que eu tenho mais coisa pra falar? O que eu falo? Eu acho que eu já falei tudo. Na verdade, eu sempre tenho coisas pra falar, né, mas como eu não planejo nada, eu não tenho nenhum roteiro, então eu venho só o que vai vindo na cabeça. Então às vezes eu penso, vai Deus, vai me mandando mais coisa que já acabou aqui do que já veio, né? Então preciso de mais. E aí Deus vai mandando e vai dando tudo certo. E gente, até é muito interessante, né, eu falar tudo isso pra vocês, porque eu mesma, eu tô mal com algumas coisas que aconteceu ontem. E eu nem dormi direito por causa disso, então eu tava assim, muito atordoada com tudo isso. Só que o que eu ia fazer se fosse antes? Eu ia pensar, isso é coisa boba, eu não preciso pensar dessa forma, né? Vamos seguir em frente, não preciso olhar pra isso, eu tô sendo muito boba mesmo de ficar pensando nessas coisas, pra que ficar pensando sobre isso, vamos pensar nas coisas boas, etc. Né, que eu sempre tive esse negócio de ser positiva em tudo. E aí, só que assim, nem sempre isso é bom, porque a gente fica se enganando, né, como eu comentei. Mas hoje em dia que eu tenho outra consciência e eu sei que se eu não olhar pra isso, se eu não me acolher, se eu não me entender, eu sei que isso vai virar uma coisa que eu vou reprimir e que depois vai me fazer mal lá na frente e tudo mais. Então, o que eu escolho fazer quando é assim? O que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa live, eu vou escrever tudo que eu tô sentindo. Depois, se precisar, eu vou colocar uma música, eu vou chorar horrores, até tudo isso sair de mim. Né? Eu vou ressignificar o que aconteceu e não vou deixar isso me dominar, não vou levar isso pro futuro, né? Vou resolver isso no presente, vou me acolher, vou me entender. E é isso, né? Não vou deixar isso virar uma outra coisa que no futuro pode me trazer culpa, que pode me trazer angústia. Não, vou resolver. Vai ser ruim? Vai ser desconfortável? Vai, né? Às vezes eu vou até perder um pouco do trabalho, digamos, vou começar um pouquinho mais tarde. Só que eu prefiro isso do que ficar fingindo pra mim que tá tudo bem, que eu não senti nada, que tá tudo certo, porque eu sei que não. E que se eu fingir pra mim mesma, eu tô mentindo em vão, né? Que realmente isso não vai ser bom pra mim. E não adianta eu tentar fingir pra mim mesma, né? Porque isso nunca leva a nada. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, assim, tudo que eu falo, eu vivo, né? Não é uma coisa que... ai, tô falando, só tô dando conselho e não sigo o meu próprio conselho. Não, se eu tô falando é porque eu aprendi, assim, na dor mesmo, de o tanto que eu fiz isso, o quanto que foi ruim. Então, se eu sei que isso me faz mal, eu não vou continuar me permitindo fazer a mesma coisa que me fazia mal, né? Tipo, não, então, isso me faz mal. Percebi, não vou deixar mais isso me fazer mal, vou mudar o jeito de lidar com isso. E é isso, né? E tá tudo bem. E eu acho que é legal porque quantos anos que a gente quer viver, né? Eu não sei quantos anos que eu vou viver na vida, mas vamos supor que eu viva mais 50, 60, 70 anos. Imagina eu viver todo esse tempo sempre me reprimindo, sempre fingindo que eu tô bem, sempre que acontecer alguma coisa, eu não, nada a ver, vamos seguir em frente. Gente, isso não é vida, na minha opinião, porque... imagina o quanto de coisa que a gente vai acumulando e é isso que vai causando na gente futuramente, até pode causar depressão, angústia, ansiedade, outras doenças mentais, né? Então, não, eu não quero, eu quero viver bem, eu quero ter uma saúde mental boa. Então, pra isso, eu vou colaborar comigo todos os dias, né? É um trabalho diário, como eu sempre falo. Então faz parte, né? Eu vou me cuidar, eu vou ter amor comigo mesma, de me acolher, de me entender e vou mudando tudo isso e vai dando certo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até amanhã.